E aí, tudo certo? Boas-vindas ao canal Tática Concurso. Na nossa aula de hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos temas mais importantes do direito constitucional: direitos políticos. Se prepara, porque nosso foco aqui é um só: gabaritar. Isso mesmo, a gente vai passar ponto por ponto, com foco total naquilo que a sua banca vai querer saber. Vamos direto ao que interessa, com todas as dicas e os macetes para não cair em nenhuma pegadinha. Então, bora com tudo! Bom, para a gente dominar direitos políticos não tem jeito, a gente precisa começar pela base. Vamos firmar bem esses conceitos fundamentais, porque eles são a chave para entender todo o resto e resolver qualquer questão sobre o tema. E o primeiro conceito é o de sufrágio. E aqui, ó, já vai a primeira dica de ouro. Sufrágio não é só o direito de votar, hein? É muito mais amplo. É o direito de participar da vida política do país, o que inclui tanto votar, que é o direito político ativo, quanto ser votado, que é o passivo. Pensa no sufrágio como um grande guarda-chuva que cobre todas essas formas de participação. Tá, e o voto? O que ele é, então? O voto é a ferramenta, é a ação que coloca o direito de sufrágio em prática. Se o sufrágio é o direito abstrato, o voto é o ato concreto de ir lá na urna e fazer valer esse direito. E aqui, pessoal, tá a pegadinha clássica de prova. As bancas amam trocar um pelo outro. Para não errar mais, sufrágio é o gênero, é o direito mais amplo. O voto é a espécie, é o ato específico. Grava isso que é meio caminho andado para não cair nessa armadilha. E quais são as características do voto aqui no Brasil? Para não esquecer nunca mais, anota aí o macete: de 6 igual. O voto é direto, porque a gente escolhe os representantes sem intermediários. Ele é secreto para garantir total liberdade de escolha. Tem valor igual para todos, aquele princípio de uma pessoa, um voto, e a regra geral é que ele é obrigatório. Mas, claro, atenção para as exceções, né? O voto é facultativo para analfabetos, para os maiores de 70 anos e para os jovens de 16 e 17 anos. Ok, com a base entendida, bora para as regras do jogo. Afinal, quem pode entrar em campo para disputar uma eleição e quem tem que ficar de fora? É exatamente isso que a gente vai ver agora: as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade. Vamos começar com a parte boa, né? O que uma pessoa precisa ter para poder se candidatar a um cargo eletivo? A nossa Constituição Federal define uma listinha de requisitos. Olha só, os requisitos estão todos aí, lá no artigo 14. É uma lista que tem que estar na ponta da língua: nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e a idade mínima, que varia conforme o cargo. E ó, um ponto de atenção máxima aqui: a filiação partidária é obrigatória. No Brasil, não existe candidatura avulsa, sem partido. Isso é super importante. Beleza, agora vamos para o outro lado da moeda. Se a elegibilidade é o que permite entrar no jogo, a inelegibilidade é tipo um cartão vermelho. É o que impede a pessoa de se candidatar. E essas inelegibilidades se dividem em dois tipos: a absoluta, que barra a candidatura para qualquer cargo, sem exceção, é o caso dos inalistáveis, como estrangeiros, e dos analfabetos. E tem a relativa, que impede a candidatura só para determinados cargos ou em certas situações, como a que atinge parentes de chefes do executivo para evitar monepotismo, sabe? Se a gente pensar na política como uma grande arena, os partidos políticos são os jogadores principais. A gente já viu que a filiação partidária é obrigatória. Então é impossível falar de direitos políticos sem entender o papel central que eles têm no nosso sistema. Lá no artigo 17 da Constituição, a gente encontra as regras de ouro para os partidos. E o que mais cai em prova está aqui, ó. Eles precisam ter caráter nacional, não podem receber grana de governos ou entidades estrangeiras, têm que prestar contas à Justiça Eleitoral e, um ponto muito importante, é totalmente proibida a utilização de organização paramilitar. Fica de olho em cada um desses pontos. Agora segura aí, porque a gente vai entrar num tema que não só despenca em prova, como também mudou e muito a política brasileira nos últimos anos: a fidelidade partidária. Isso aqui é pura jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E a pergunta do R$1 milhão, aquela que a banca adora para pegar quem não está atento, é essa: o mandato, ou seja, o cargo que o político conquistou, pertence a ele, a pessoa, ou pertence ao partido pelo qual ele se elegeu? A resposta do STF para isso foi um divisor de águas. A resposta do STF foi bem clara e está aí na tela. Em resumo, o tribunal disse que o mandato não é um direito pessoal do político. Pelo contrário, ele é um resultado da ligação que o candidato tem com o partido.
Isso acontece porque o nosso sistema eleitoral, principalmente o proporcional, valoriza o partido, a legenda, e não só a pessoa do candidato. Então, para cravar isso na mente de uma vez por todas, a regra de ouro é que o mandato pertence ao partido, especialmente nos cargos proporcionais, como deputados e vereadores. Por quê? Porque quando a gente vota, os votos vão tanto para o candidato quanto para a legenda, e é a soma de tudo isso que define quantas vagas o partido vai ter. Por isso, se o político eleito sai do partido sem um bom motivo, ele pode sim perder o cargo. Tá, mas na prática, como é que funciona essa perda de mandato? É simples. Primeiro, o político sai do partido sem uma justa causa, que a gente já vai ver o que é. Aí o partido, que é o dono da vaga, entra com uma ação na Justiça Eleitoral pedindo o cargo de volta. Se a Justiça concordar, o político perde o mandato. E quem assume? O suplente do próprio partido. Assim a vaga continua com a legenda original. Mas, como quase tudo no direito tem exceção, né? É a chamada justa causa. O político pode mudar de partido e manter o mandato nesses casos. E pode apostar, a banca ama cobrar justamente isso. As hipóteses são a incorporação ou fusão do partido, a criação de um novo partido, uma mudança muito grande no programa do partido original ou em caso de grave discriminação pessoal. Memoriza essas 4 situações. Beleza, estamos chegando na reta final. Vamos ver agora um assunto que é um prato cheio para pegadinhas: os instrumentos da democracia direta. E logo depois, a gente faz aquela revisão tática para amarrar tudo. Plebiscito e referendo. Ah, essa duplinha. É outra que a banca adora usar para confundir. A grande diferença, o pulo do gato, está no tempo. O plebiscito é uma consulta prévia, ou seja, acontece antes de a lei ou ato ser criado. O povo opina sobre o que deve ser feito. Já o referendo é posterior. A lei já existe e o povo é chamado para dizer se concorda ou não. A dica é: plebiscito é prévio, o que sobrar é referendo. Simples assim. E para fechar com chave de ouro o nosso resumo tático, vamos lá, para não esquecer mais. 1. Sufrágio é o direito, voto é o ato. 2. Filiação partidária é obrigatória. 3. O mandato pertence ao partido. E 4. Plebiscito é prévio, antes. Referendo é posterior, depois. Com esses 4 pontos na cabeça, a base para gabaritar já está mais do que sólida. É isso aí, missão cumprida! A gente passou pelos pontos mais quentes, pelos detalhes mais cobrados de direitos políticos, com esse conhecimento bem organizado e, claro, com muito estudo, a chance de gabaritar essa matéria na prova é enorme. E aí, curtiu essa aula tática? Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de acionar o sininho para receber mais aulas como esta. E claro, compartilha com aquele amigo ou amiga que também está na batalha dos estudos, manda este vídeo para essa pessoa agora. Juntos a gente é mais forte. Até a próxima aula e bons estudos!